563, 88,7 MHz. Clube da Saudade FM. A nossa rádio. Transmitindo de seus estúdios na Avenida 9 de Julho, 2875, Birigui, Estado de São Paulo. Clube da Saudade FM, uma emissora do Sistema Sabione de Comunicação. A Rádio Clube de Birigui apresenta Jornal da Cidade. Um jornalismo completo, notícias, polícia, política, esporte, entrevista, previsão do tempo e utilidade pública. Jornal da Cidade. Apresentação: Wesley Pedrosa. Olá, bom dia, agora são 7 horas mais 1 minuto, no ar o nosso Jornal da Cidade, terça-feira chegando, dia 28 de abril de 2020, vamos agora com as manchetes de hoje. Conta de luz terá bandeira verde em maio. Educação, estudantes já podem fazer novo pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. Governo edita medida provisória que abre crédito extraordinário para pagar auxílio emergencial. E vamos agora com os destaques aqui da nossa região. Atendimento a homem caído no asfalto interdita a faixa da rodovia Marechal Rondon. PM recupera carro furtado e impede arrombamento de furto de lotérica aqui na região. Em Birigui, homem morto a tiros é encontrado em caminhonete em Canavial. 72. Começa agora o programa jornalístico inteligente e dinâmico. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem, muito bom dia para você, amigo ouvinte da Clube da Saudade FM. Nós estamos chegando para trazer muita informação, prestação de serviço, também utilidade pública. É o nosso Jornal da Cidade, edição desta terça-feira. Um grande abraço para você que nos ouve através do rádio 88.7, pela internet e através do celular. Hoje é o Dia da Educação, tão importante, tão necessária nesses tempos de pandemia. A gente sabe o quanto está complicada essa educação. Hoje é o Dia da Sogra, um abraço aí às sogras que nos acompanham, e também Dia do Sacerdote, é isso? Dia do Sacerdote. Um abraço a todos os padres aqui da nossa cidade, um abraço ao Padre João, Padre Sidney, né, aos freis também, o Frei Mauro, Frei Claudemir, aos padres do bairro Alto, que agora me foge o nome, e também ao Padre Edivaldo, lá da Santa Clara, dos sacerdotes aqui de Birigui, mas de toda a região, né? Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. E nessa abertura vamos trazer utilidade pública, papel e caneta para você anotar as informações de hoje. Atenção, contrata-se vendedores internos interessados em enviar currículo para o e-mail rh@nortesulempregos.com.br. Repetindo aqui o site, aliás, o e-mail rh@nortesulempregos.com.br. Documentos perdidos de Murilo Gustavo de Souza Afonso e Mauro de Souza Afonso. Eles perderam entre o centro da cidade e o João Crevellaro. 991240350. 991240350. Documentos de Guiomar Módulo, ele perdeu entre o Calçadista e a Vila Maria. 991089333. 991089333. Documentos encontrados agora estão aqui na emissora. Documentos de Rovair Moreira. Atenção, Rovair Moreira, retirar a sua carteira aqui na Clube. Foi encontrado um óculos de grau, armação azul. Foi encontrado no Colinas, também retirar aqui na Clube. Olha a hora, 7 horas, mais 5 minutinhos, 7:05. Obrigado a você que nos acompanha em toda a nossa região. E olha só, já começamos aqui com homicídio. Pela informação que nós temos,
homicídio. O chapeiro Washington Kennedy Lima, de 45 anos, foi encontrado morto com mais de 20 ferimentos causados por golpes de faca. Isso na noite de segunda-feira, portanto ontem em Araçatuba. O corpo foi encontrado na casa dele por um colega de trabalho que estranhou o fato de a vítima não ter aparecido no emprego no dia, durante o período, né? Porque como ele é chapeiro, chegou à noite, cadê o Washington? Não apareceu por lá. Ele trabalhava como chapeiro em um trailer que fica ali na região central da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi comunicada do homicídio por volta das 9 da noite. A DIG foi até o local. Segundo aqui a polícia, a casa faz divisa com uma mercearia e estava preservada por policiais militares. Isso aconteceu na rua Joaquim Murtinho, lá no centro da cidade. O corpo do chapeiro estava no chão, de barriga para cima. Durante perícia no local foram constatados pelo menos 18 facadas nas costas, 2 no braço esquerdo, 1 no peito e 3 no pescoço da vítima, que estava com bastante sangue pelo corpo. O caso foi registrado, as investigações já começaram. Ramos era homossexual, morava sozinho, não fazia uso de drogas e bebia socialmente. São algumas informações passadas por algumas testemunhas que conhecia este rapaz de 45 anos morto na cidade de Araçatuba. E tem mais aqui, coisas ruins aconteceram ontem, meu Deus do céu, essa aqui é da cidade de Birigui, 7h07 agora. Um homem foi encontrado morto com ferimentos de disparos de arma de fogo dentro de uma caminhonete, uma S10, em um canavial aqui em Birigui, na zona rural. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, 4 homens foram detidos, suspeitos de participação do crime, que teria sido motivado por furto de gado. Entretanto, a identidade da vítima e detalhes do caso ainda estavam sendo apurados e a perícia também foi feita por volta das 11 da noite. De acordo com o que foi apurado, houve denúncia de que homens armados estavam com uma caminhonete S10 com um homem amarrado na carroceria. Ainda segundo o que foi relatado à polícia, esses suspeitos teriam seguido com a caminhonete, levando a vítima sentido a estrada rural da Cachimba, que é o complemento da rua Natal Masson. Pois bem, essa caminhonete estaria sendo acompanhada por outros homens em um Gol, de acordo com a denúncia. Uma equipe foi enviada para averiguar o local e encontrou de fato este corpo ali na região da Cachimba, próximo a um canavial. O carro era ocupado por 4 homens que foram abordados e após ouvi-los, os policiais localizaram a caminhonete abandonada em um canavial que possivelmente deve ser deste rapaz encontrado morto. Então, um caso complexo, já faz tempo que a polícia está de olho nesse roubo de gado, roubo de propriedades rurais, vem acontecendo constantemente, é apenas uma pista da polícia. O fato é que nós tivemos um homicídio na cidade de Birigui ontem à noite. 7h mais 8 minutinhos na Clube, você acompanhando o nosso jornal da cidade. A Polícia Militar de Araçatuba prendeu na madrugada de hoje um marceneiro de 27 anos, morador da Avenida Valdir Felizola de Moraes, por receptação. Ele, que já era procurado pela justiça, estava com um carro furtado em Penápolis e confessou que pretendia furtar uma casa lotérica, junto com outros 2 suspeitos que conseguiram fugir. De acordo com a polícia, o flagrante aconteceu por volta da 1h30 da manhã, feito por uma equipe que suspeitou de um Hyundai durante patrulhamento no Jussara. Quando passavam pelo cruzamento das ruas Marco Manfrinati e América do Norte, os policiais cruzaram com o carro e, ao perceber a viatura, eles acabaram freando bruscamente, mudaram o caminho e aí saíram em alta velocidade, chamando a atenção da polícia. Bom, questionado, o marceneiro diz que fugiu porque é procurado pela justiça por condenação no regime aberto e porque o veículo era furtado. Diz que comprou esse carro por R$4.000 de 2 suspeitos. Conversa vai, conversa vem. Ele foi levado ao plantão policial, carro recolhido e a justiça continua investigando todas as declarações feitas pelo rapaz. Olha a hora, 7h mais 10 minutinhos aqui na Clube. E o trânsito em uma das faixas da pista oeste, sentido interior da SP-300 Marechal Rondon, na altura entre Birigui e Araçatuba, foi interditado na tarde de ontem para atendimento a um homem encontrado caído no asfalto. A vítima tem 73 anos, mora em Araçatuba, no bairro Bandeiras, e morreu.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para o atendimento à ocorrência foi feito por volta das 3 da tarde e o resgate esteve no local. Fica próximo do pontilhão da empresa Calçopé. O caso aconteceu por volta do quilômetro 53, na altura do Jussara, perímetro urbano. O trânsito foi interditado pela Polícia Militar e o atendimento foi feito. O SAMU também esteve no local. Havia bastante sangue no asfalto e o médico tentou a massagem para reanimação cardíaca, mas a morte foi constatada. Segundo informações de testemunhas, o aposentado teria se jogado no pontilhão que passa neste local. Então, pelo que a gente percebe aqui, pelas informações preliminares, pode se tratar de um suicídio. Olha só, hein? Que segunda-feira, um homicídio em Birigui, um homicídio em Araçatuba e um suicídio possivelmente em Araçatuba também. O corpo foi encaminhado para o IML, depois seria liberado para os familiares. Olha a hora, 7 horas mais 12 minutinhos, 7h12. Chegando a equipe Rádio Fatos, direto de Brasília, com mais informações pra gente. E eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo. Por ocasião do Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo fez um alerta sobre o risco da Covid-19 em pacientes com hipertensão. A entidade destacou que os cuidados com a doença são essenciais, principalmente agora, por conta da pandemia do novo coronavírus, considerando que as complicações da Covid-19 podem ser mais graves nesses pacientes. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração. Segundo a entidade, 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta. Entre os idosos, a hipertensão atinge 60%. A doença é responsável direta ou indiretamente por metade das mortes por doenças cardiovasculares. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. A Anvisa divulga lista com produtos que podem substituir álcool 70%. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou uma lista de produtos que podem substituir o álcool 70% na desinfecção de objetos e superfícies para conter e limitar a propagação do novo coronavírus. A lista destaca, entre outros, o hipoclorito de sódio a 0,5%, o peróxido de hidrogênio, 0,5%, e desinfetantes de uso geral com ação contra vírus. Segundo a Anvisa, a maioria dos produtos recomendados, como sabão, água sanitária e alvejante, leva de 5 a 10 minutos para agir contra o vírus. E após a aplicação do produto, é necessário esperar esse tempo para que faça efeito. Em caso de utilização de água sanitária, o produto deve ser usado imediatamente após a diluição em água, porque o contato com a luz altera a eficiência do produto. A proporção de diluição indicada pela Anvisa é de um copo com capacidade de 250 mililitros de água sanitária em 1 litro de água e um copo de 200 mililitros de alvejante comum em 1 litro de água. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. O Ministério da Saúde entregou até 24 de abril 350 dos 2.000 leitos de UTI prometidos para o enfrentamento da pandemia. O número representa 17,5% do total. O compromisso de entrega foi feito no mês passado. Segundo a pasta, a escassez de respiradores no cenário internacional é o motivo para a demora. O Ministério afirma, inclusive, que um dos editais para a compra do material não teve empresas interessadas. Segundo os dados do governo, até 24 de abril, 15 estados, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal não haviam recebido nenhum leito. Os consumidores não terão acréscimo na conta de energia elétrica no mês de maio. A bandeira tarifária continuará verde. De acordo com a AMEEL, em abril, os níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas apresentaram recuperação por conta do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.
Além dos reservatórios mais elevados, as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus influenciaram na questão do consumo de eletricidade. Esse cenário ainda, segundo a agência, sinaliza a manutenção da elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia, sem a necessidade de acionar o parque termoelétrico de forma sistêmica. Com isso, a tarifa de maio não sofrerá acréscimo. O Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Jornal da Cidade. As principais notícias da região. Vem fazer suas compras na Casa Diniz. Repolho verde 1,59, quiabo granel 2,89, costelinha de porco sem couro com osso 12,99, paleta suína sem couro sem osso 7,49, paleta suína com couro com osso 5,99, pernil suíno sem couro 7,30, preços por quilo. Supermercado da família. Vem! Atenção, atenção! A Camila e o Francisco da Imperial avisam que estão com a loja aberta, esperando você que queira terminar sua reforma ou construção. Se preferir, continue comprando pelo telefone ou WhatsApp, pelo 3642-2030 ou 99747-6395. Repetindo, 3642-2030 ou 99747-6395. Imperial é muito mais que portas e fechaduras e está sempre com você. Dar um bom exemplo é uma coisa boa e custa tão pouco, não é verdade? São pequenas coisas, mas que fazem a vida da gente ficar muito mais leve e muito mais feliz. Todo chefe que trata seus empregados com carinho, dá um bom exemplo e ganha a admiração de todo mundo. Dar um bom dia, dizer muito obrigado, com licença, essas são coisas que nunca podem sair de moda. Um bom exemplo pode ser coisa pequena. Um bom dia, um obrigado, por favor, não há de quê. Um bom exemplo custa pouco e vale a pena. Não tem contraindicação e só depende de você. Vai. Exemplo é bom e ninguém nega. Dê um bom exemplo e essa moda pega. Saber perdoar um amigo, ter paciência com seus filhos, ser carinhoso com sua mulher ou com seu marido, ter respeito pelos mais velhos, ser mais tolerante com as crianças, saber conversar, saber dar um conselho, é um bom exemplo. Um bom exemplo é bom humor, é mais carinho, é sorrir pro seu vizinho, é cantar, é ser feliz, é ser do bem, amizade e cortesia, melhorando dia a dia, transformando esse país. São pequenas coisas, mas tudo isso é um bom exemplo. É um bom exemplo, essa moda pega. Dê um bom exemplo, essa moda pega. Clube da Saudade FM. Jornal da Cidade. As principais notícias da região. Muito bem, agora são 7h19, vamos com a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil e também para o estado de São Paulo, detalhadamente para esta terça, quarta e quinta-feira. Acompanhe. A Central de Rádio Brasil, em parceria com a Clima Tempo, informa as condições climáticas para a região sudeste do país. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sudeste do país. Na região de São Mateus, deve chover fraco e rápido no período da manhã, mas o sol ainda predomina. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva.
No centro-oeste e noroeste paulista, a umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima em Belo Horizonte é de 14, máxima de 26 graus, mínima de 18 e máxima de 29 graus em Vitória. Previsão do tempo, um serviço da Central de Rádio Brasil em parceria com a Clima Tempo. E olha só, olhando aqui o radar da IPMET, nós temos muita instabilidade nesse meio de semana, né? Nós não temos probabilidade de chuva, poucas nuvens, umidade baixa e a probabilidade vai indo embora cada vez mais. Nós tínhamos uma pequena possibilidade na quinta-feira que já não existe mais. Para hoje, máxima na casa dos 33 graus aqui na nossa região noroeste e a tendência é de bastante calor à tarde com as mínimas baixas durante a madrugada. Hoje, por exemplo, marcamos aqui 16 graus em Birigui e em toda a região. Deve fazer calor também hoje à tarde nas regiões de Ilha Solteira, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, também Rio Preto, São Carlos, também deve chegar aos 30 graus, como a região de Tupã, que deve marcar 31 graus. Olhando agora o radar da Clima Tempo, nós temos também essa mesma previsão de calor para o período da tarde de hoje, para amanhã e também para quinta-feira. Como eu disse, aquela pequena probabilidade de chuva foi-se embora. A tendência é de tempo firme, sem chuvas até domingo. É isso mesmo, não vai fazer chuva de jeito nenhum. Esse tempo mais abafado, essa poeira, esse tempo mais seco vai continuar, porque a umidade não tende a aumentar. Neste momento, nos estúdios da Clube da Saudade FM, nós temos agora 21 graus, a umidade relativa do ar em 49%. Agora no nosso Jornal da Cidade, 7h22. A Universidade de São Paulo, a USP, está disponibilizando de forma online diversos conteúdos culturais em um site unificado chamado USP Cultura em Casa. O visitante poderá escolher entre 4 diferentes editoriais: arte, patrimônio cultural, ciências e comunidade. O site é o cultura.usp.br. Na plataforma estão mais de 30 institutos da universidade. Um dos destaques é a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, cujo acervo virtual e o projeto interativo Atlas dos Viajantes do Brasil podem ser conhecidos por meio da plataforma. O dia a dia do Congresso Nacional. Em sessão virtual realizada na sexta-feira, o Senado aprovou por unanimidade dos 74 presentes o projeto que cria uma linha de crédito de 15,9 bilhões de reais destinada a micro e pequenas empresas durante o período da pandemia do coronavírus. O recurso será concedido por bancos, cooperativas e fintechs. A proposta foi encaminhada para a sanção do presidente da República. O texto estabelece o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A Receita Federal irá encaminhar ao Banco Central informações sobre as empresas para que possam ser concedidas a liberação do crédito. Os bancos também poderão pedir aos donos das empresas autorização para ter acesso ao dado da Receita Bruta Anual enviada pelo Fisco. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Uma ação que propõe descriminalizar o aborto em casos de infecção da gestante por Zika vírus está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, desde sexta-feira, dia 24. Por enquanto, há 5 votos contrários à permissão do aborto. A relatora da pauta, ministra Carmen Lúcia, manifestou-se contra o pedido de não penalização do aborto e foi acompanhada até o momento por todos os ministros que votaram: Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Por enquanto, não houve votos favoráveis à permissão. O julgamento está sendo feito em sessão virtual. Os outros ministros têm até a próxima quinta-feira para votar. A votação pode ser acompanhada pelo site portal.stf.jus.br. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento com mais de meia tonelada de cocaína em Mato Grosso neste final de semana. A droga escondida em um fundo falso de um caminhão seria levada para o interior paulista. O flagrante ocorreu na BR-070 em Campo Verde. O condutor confessou que buscou o caminhão carregado com a droga na região de fronteira com a Bolívia e que receberia uma quantia em dinheiro
para levar o carregamento até Campinas, em São Paulo. O Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. A Espanha emitiu orientações que permitem que crianças saiam ao ar livre, após 6 semanas vivendo sob um dos isolamentos mais rígidos da Europa. A Espanha vê evidências suficientes de que o coronavírus está sob controle para começar a afrouxar o seu isolamento. Diante da crise gerada pela pandemia de Covid-19 e previsões da queda do Produto Interno Bruto PIB, o governo da Argentina anunciou a suspensão de novas negociações de acordos no Bloco Econômico Mercosul. A nota oficial do Ministério do país vizinho argumenta que, em um mundo em que as organizações internacionais preveem a queda do PIB nas nações mais desenvolvidas, pode haver uma diminuição repentina no comércio global de até 32%. E o impacto imprevisível na sociedade. O Itamaraty informou que entre ontem, sexta e sábado, foram repatriados 159 brasileiros que se encontravam retidos no México e no Panamá. O Itamaraty reforçou o compromisso de prestar assistência aos brasileiros que ainda permaneçam no México. A operação, realizada em conjunto com a Secretaria de Relações Exteriores do México, também permitiu que 91 mexicanos que se encontravam no Brasil retornassem aos seus respectivos países de origem. O Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Jornal da Cidade. A informação em tempo real. O que é verdade e o que é falso sobre o coronavírus? Agora você vai ficar sabendo se é fato ou boato. Circula pelas redes sociais um vídeo em que um homem que se diz químico autodidata afirma que álcool gel não tem nenhuma eficácia e recomenda vinagre para prevenir o contágio do coronavírus. A mensagem é falsa. Professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Fábio Rodrigues, diz que o trecho em que o homem diz que o álcool gel só mata fungos e não mata bactérias ou vírus não é verdadeiro. Segundo ele, o álcool consegue atacar diferentes micro-organismos. Rodrigues diz ainda que o álcool 70 INPM contém 70% da massa de álcool e o restante de água ou espessante. Portanto, não há apenas 10% de álcool como prega o homem na mensagem falsa. Segundo o Ministério da Saúde, lavar as mãos sempre que possível e usar álcool em gel no processo pode evitar consideravelmente a propagação do coronavírus. Não compartilhe informações sem ter certeza de sua veracidade. Confie apenas em portais sérios e fique ligado aqui na nossa rádio para saber o que é fato ou boato. Contra o coronavírus, o melhor remédio é a informação. Clube da Saudade FM, 88,7 MHz. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A nossa rádio, Clube da Saudade. Clube da Saudade FM. tvnoroeste.tv.br, o portal do Sistema Sabione de Comunicação. Notícias, reportagens, esporte, entrevista e muito mais. Tudo o que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. www.tvnoroeste.tv.br. Acessou, se informou. Jornal da Cidade. A informação em tempo real.
E segue o nosso Jornal da Cidade, 7 horas mais 30 minutinhos, meia hora de jornal que nós já cumprimos. Agora vamos com a segunda parte. A gente já começa sem perder tempo trazendo loterias, papel e caneta para você anotar os números de ontem. Ontem foi segunda, e segunda é dia de Loto Fácil e dia de Quina. Começo com a Loto Fácil, concurso 1959. Os números foram 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 25. O prêmio está acumulado, ninguém acertou. O prêmio agora estimado em 4 milhões de reais. Para 14 acertos, 271 apostas, R$2.040 para cada uma delas. E também acumulou o sorteio de ontem da Quina. Aqui na concurso 5.255. A sequência 11, 15, 43, 51 e 73. Repetindo, 11, 15, 43, 51 e 73. Prêmio está acumulado em 3 milhões e 800 mil. Na quadra, 45 apostas, cada uma irá faturar R$8.500. Foram esses os números de ontem, como destaque da Caixa Econômica Federal. E outra informação importante, 7h31, é com relação ao calendário do INSS. Alô, você aposentado e pensionista, hoje nós temos pagamento. Hoje final de benefício 3. Hoje, dia 28, final de benefício 3. Amanhã, quarta-feira, final de benefício 4. E na quinta-feira, dia 30, véspera do feriado, final de benefício 5. Isso para quem recebe até um salário mínimo, tá na conta. Quem recebe acima de um mínimo, começa a receber na semana que vem, a partir do dia 4 de maio. Vale ressaltar também que nós temos aí o pagamento do 13º salário. A primeira parcela sairá neste calendário. Olha a hora, 7 horas mais 32 minutos, 7h32. Deixa eu trazer aqui números do Covid-19, né? Nós temos números atualizados e números preocupantes com relação ao Covid-19, segundo aqui relatos das secretarias municipais, aliás, secretarias estaduais e também o próprio governo federal. O Brasil tem agora 67.400 infectados e 4.600 mortes, 4.603 mortes no Brasil, números atualizados agora de manhã. Na região, continuamos com números baixos, graças a Deus, 302 casos confirmados nas regiões de Araçatuba e Rio Preto, e nós temos 17 mortes. As mortes são 8 de Rio Preto, 3 de Catanduva, 2 de Araçatuba e 2 de Mirandópolis, 1 de Ilha Solteira, 1 de Penápolis e 3 de Catanduva. Casos confirmados, vou citar algumas cidades desses 302 casos. Andradina são 10 casos, Araçatuba 53 casos, Badibacite 3, Birigui 17, Buritama 3, Castilho 2, Catanduva 13, Cedral 1, Fernandópolis 11, Ilha Solteira 3, Guararapes 9, Mirandópolis 7, José Bonifácio 1, Penápolis também 1, Pereira Barreto 2, Populina 7. São algumas das cidades que têm aí casos confirmados atualizados ontem à tarde. Olha a hora, 7 horas mais 34 minutos. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória MP 956, abrindo crédito extraordinário de 25,720 bilhões de reais em favor do Ministério da Cidadania para atender os pagamentos do auxílio emergencial de R$600. O crédito extraordinário foi aberto para que o governo consiga terminar de pagar a primeira parcela do auxílio e comece a pagar a segunda. O calendário de pagamento da segunda parcela ainda aguarda por uma definição do Ministério da Cidadania. Na última semana, os parlamentares da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, ouviram representantes da Caixa e do Ministério da Cidadania para cobrar providências em relação às dificuldades no acesso ao auxílio emergencial, como problemas com a conta digital. As dificuldades foram atreladas à alta demanda. Os ouvidos também asseguraram que não vai faltar verba para o auxílio. A vice-presidente de governo da Caixa Econômica, Tatiana Tomé, falou que quem teve o pedido negado poderá recorrer. O benefício pode ser solicitado até 2 de julho.
A Caixa destacou ainda que informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial também podem ser adquiridas pela central telefônica exclusiva através do 111. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. O ministro Paulo Guedes tem sido curto e grosso quando dá a assessores diretos a sua opinião sobre o programa Pro Brasil para a retomada da economia do país, com a alocação de recursos do Tesouro para financiar obras de infraestrutura. Guedes tem dito que, abre aspas, querem sair do buraco cavando mais fundo, fecha aspas. No entanto, em coletiva no final de semana, o ministro da Casa Civil assegurou que o apelidado Plano Marshall Brasileiro não vai estourar o teto de gastos. Quem tem mais detalhes é Gésio Passos. O ministro afirmou que o programa mostra que o governo está se planejando para quando acabar a pandemia do coronavírus. Ele disse que o papel de sua pasta é coordenar as ações dos ministérios, alinhando os planos de acordo com a necessidade e a possibilidade de execução. Braga Neto ressaltou que o plano não irá estourar o teto de gastos do governo e acrescentou que até o momento não houve discussão sobre recursos. Ele disse ainda que o Ministério da Economia irá participar de todo o programa. Tem investimento público, tem investimento privado, tem de tudo, tá? Dependendo da capacidade do Ministério Econômico. Ninguém falou em estourar teto de gastos, não se falou em recurso, se falou em juntar os planejamentos e coordenar esses planejamentos. Em Brasília, Gésio Passos. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Estudantes podem fazer a partir de hoje novo pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. A partir desta segunda-feira, dia 27, quem solicitou a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020 e teve o pedido negado, poderá enviar outros documentos para uma nova análise. Os resultados dos pedidos de isenção da taxa do Enem estão disponíveis no site enem.inep.gov.br ou no aplicativo do exame. Segundo o Ministério da Educação, foram aceitas todas as solicitações que comprovaram com documentos os perfis de isenção definidos no edital do Enem. E ainda de acordo com o Ministério, o sistema segue aberto para o envio de novos pedidos. Pode solicitar gratuidade da taxa de inscrição o estudante que estiver cursando a última série do ensino médio neste ano em escola pública. Pode pedir também o participante que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede particular e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Tem direito também à gratuidade no Enem quem declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Ministério da Educação destaca que a isenção da taxa não garante a entrada automática no Enem e todos os interessados devem realizar a inscrição no exame entre os dias 11 e 22 de maio. O Ministério informou ainda que durante o período de inscrição, o INEP, o instituto responsável pela aplicação do exame, vai conceder isenção de ofício para todos os inscritos que se encaixarem no perfil de gratuidade, mesmo sem o pedido formal. A regra vale para quem optar pelo Enem impresso ou pelo Enem digital. Mais informações podem ser obtidas no site inep.gov.br. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Olha a hora, 7 horas mais 39 minutinhos, 7h39, notícias aqui da nossa região. E a gente começa por Birigui. A prefeitura da cidade, juntamente com a CIB e o Sincomércio e o SIMB, eles estão apresentando esta semana o chamado Plano de Retomada das Atividades Econômicas de Birigui, denominado PREAB. Em reunião na sede da CIB, várias autoridades e tudo mais participaram deste encontro. Segundo o secretário de governo de Birigui, o município sofreu um grande impacto gradativo em suas atividades produtivas, vindo apresentar um cenário acelerado de desemprego e retração fulminante nos setores de serviços, o comércio e também a indústria. Esse programa de retomada das atividades econômicas a ser constituído e desenvolvido pela participação de todas as atividades e instituições apresentadas. O plano tem como objetivo buscar o equilíbrio entre as ações propostas para que o município retome suas atividades gradualmente, garantindo aos empregos
e também, aliás, aos empregados e empregadores, segurança jurídica, econômica e sanitária. Também estão previstos no plano a estruturação de suporte de informações de linhas de créditos especiais e financiamentos para os setores empresariais, como o BNDES, Desenvolve São Paulo e outros microcréditos também. Olha, bacana informação. Claro que a gente sabe que na prática é uma coisa, a teoria é outra. Tem muito desemprego por aí. A gente fica até preocupado, perplexo com os números, mas a gente sabe que tudo tem que voltar ao normal alguma hora. Tomara que já no dia 11, né, se tudo der certo. A partir do dia 10, que é domingo, dia das mães, a partir do dia 11 as coisas comecem a retomar, porque senão eu não sei o que vai ser desse país, dessa região aqui de Araçatuba, de Birigui. A coisa tá feia. A gente sabe que existe a doença, ninguém tá se escondendo dela, mas também tem um outro lado. Senão as pessoas... Aliás, né, tem informações aí que a pessoa vai buscar às vezes atendimento de outras anomalias, de outras enfermidades, e não pode ser atendida, vai morrer de outra coisa, né, de outra doença. Então tem que se ter esse equilíbrio, senão fica muito complicado. Então, com certeza, uma boa informação tem que ser assim, na reunião, na conversa, no diálogo, no projeto, nas ações, para que as coisas comecem a andar a partir do mês que vem. E essa aqui ela é importante para moradores aqui da região da 9 de julho. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Birigui está informando que a concessionária Aquapérola vai realizar amanhã, dia 29, uma manutenção preventiva. Por conta disso, deve ter interrupção no fornecimento de água. Os bairros atingidos serão, vamos lá, Capuano, Stabile, Isabel Marim, bairro Jussara Maria, região do Tozelar, Vista Alegre, Vila Angélica, região do Parque São Vicente, Bosque da Saúde, Vila Guarujá, Manuela, Guaporé, Alvorada, São Cristóvão, Vale do Sol, La Lúcia 1 e 2, Pedro Marimberbel, Eurico Caetano, Parque das Árvores, Jardim do Trevo e a região do Colinas. Então amanhã, dia 29, haverá falta de água aqui na região de quem é abastecido pelo poço Aquapérola. Eles estarão fazendo uma manutenção preventiva no sistema alternativo de distribuição de água tratada. Então, para amenizar, vai ter esse sistema, porém pode faltar água. Então, esses moradores desses bairros que eu citei, fiquem atentos, economize água. O momento é economizar nesta terça e quarta-feira para não agravar o problema. 7h42 agora, e na cidade de Araçatuba, o juiz Dr. José Daniel Diniz, da Vara da Fazenda Pública da cidade, negou o pedido de liminar em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o prefeito Dilador Borges, para que o decreto municipal do dia 22 de abril, na semana passada, que autorizou a retomada de uma série de atividades durante a quarentena, fosse suspenso. O Ministério Público pode recorrer. O decreto municipal publicado permite a abertura de salões de cabeleireiro, barbearias, salões de beleza, manicures, pedicures e afins, além de produtos ortopédicos, escritórios de contabilidade, advocacia, imobiliárias e outros serviços também, como pagamentos mediante a carnê e crediário. Então são alguns serviços que foram abertos, o Ministério Público entrou com uma ação, mas a Justiça negou esse pedido de liminar. Então vamos aguardar uma briga na Justiça, que é uma beleza. Agora, eu fico pensando, se não abrir o salão de cabeleireiro, né, o salão de beleza, como que nós vamos cortar o cabelo? Vai ficar todo mundo cabeludo, é? Não vai poder cortar, ou vai cortar em casa, pegar a maquininha, rapar na zero? É umas coisas que eu não consigo entender, né? 7h43, mas e para não chorar, 7h43, e a Secretaria Estadual de Educação disponibilizou esta semana o aplicativo que vai ser usado pelos alunos da Rede Estadual de Educação para acompanhar as aulas à distância. Segundo o órgão, a partir do dia 6, que é na semana que vem, segunda-feira dia 6? Não, tá errado então. Então tá, segunda-feira não é dia 6 não. Segunda-feira é dia 4. Ou é na segunda ou na quarta. A nota tá errada do estado, né? O pessoal fica tão preocupado com os pronunciamentos lá do governador no Palácio que escreve a nota errada lá no Palácio. O aplicativo vai ser usado pelos alunos da Rede Estadual de Educação
para acompanhar as aulas à distância. Segundo o órgão, a partir da semana que vem vai ter a plataforma e tudo mais. O download do aplicativo pode ser feito gratuitamente pela página do Centro de Mídias de São Paulo, pelo sistema Android e iOS. A expectativa do governo é que as aulas online atinjam 3,5 milhões de estudantes, e para apoiar a aprendizagem dos estudantes durante a quarentena, esse centro também começa a distribuir a partir da semana que vem kits com materiais pedagógicos, que são apostilas de língua portuguesa, gibis da Turma da Mônica, livros, os livros, e também manual de orientação às famílias sobre o centro de mídias. Pois bem, é tudo muito lindo, é tudo muito bom, tem todos os horários, o cronograma, tem TV Educação, TV Univesp. Agora eu fico me perguntando, se dentro da escola o Estado já tem uma educação precária, como que vai ser essas aulas online? Vai ser um choro da Maria Bonita, porque não vai funcionar. Lógico que não vai funcionar. Como eu já disse aqui, na minha modesta opinião, o que as secretarias de educação municipais e estaduais deveriam fazer, uma opinião minha, deveria parar tudo, dar férias, porque essa história de dar aula em casa é para inglês ver, não vai funcionar. Os pais não têm condições de dar aula para o filho dentro de casa, gente. Primeiro porque muitos pais estão trabalhando, graças a Deus, e os que não estão, não são pedagogos, não são formados na área. Então fica aquela história de inglês ver, tá tendo aula em casa, meia boca, né? Não por culpa dos professores, pelo contrário, os professores estão se redobrando para fazer. Mas escola, a gente sempre fala que educação vem de casa, agora a escola, a educação que vem dos livros, do conhecimento, é na escola, senão a gente deixava os pais ensinando e ponto. Se fosse assim. Então não é uma saída, nem que seja 2 ou 3 meses de férias, depois retoma. Se for necessário, não dê férias em dezembro. Se for necessário, não dê férias em janeiro. Se for necessário, dá aula de sábado, dá aula de domingo. Eu já fiz isso, eu me lembro perfeitamente no governo Mário Covas, quando teve aquela super greve. Não me lembro se foi em 99, se foi em 2000. Nós estudávamos de sábado e domingo para repor aula. E funcionava. Agora, esse negócio de dar aula em casa, isso é para inglês ver, não vai funcionar. O aluno do estado já não tem uma boa educação, que a gente sabe disso. Já não é boa. Agora, em casa, com celular, aplicativo, plataforma, vai ser um negócio, vai ser uma maravilha. Um ano perdido porque eles querem. Porque se quisesse, dava férias para todo mundo, depois organizava, nem se fosse para fazer tempo integral, 1 hora a mais todo dia, né, equalizar. Mas não, eles pensam de um jeito totalmente diferente da gente. Se você perguntar para se você perguntar para todos os professores se eles concordam com esse sistema, 70 vão falar que não, que preferiam dar férias agora, e depois, quando tudo tivesse normalizado, seja em maio, junho, julho, agosto, desse aula, porque aí sim com qualidade. Agora desse jeito aí é enxugar gelo. Pronto, falei. 7h47, vamos pro intervalo, eu volto já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Clínica completa com implantes dentários, próteses totais, sobreimplante, parciais e fixas, endodontia ou tratamento de canal, ortodontia com aparelhos fixo e móveis, além de clínica geral e emergencial. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Rua Saudades 291, no centro de Birigui, em frente à Rua Americana. Telefone 3634-1674 ou 99633-1674. Responsável técnico, doutora Laira Sola. CRO 102097. A nossa rádio Clube da Saudade FM. Atenção, temperatura alta e chuva, perigo de dengue. É preciso tomar cuidado para evitar a doença. Febre, dor nos olhos e no corpo são sintomas da dengue. Melhor procurar um médico. Depois da picada do mosquito, os sintomas aparecem a partir do 5º ou 6º dia. Para evitar a dengue, basta tomar cuidados básicos, como identificar objetos que acumulem água, locais ideais para a reprodução do mosquito. Em 90% dos casos, o foco do mosquito está dentro das casas. Dengue mata. Dê uma geral na sua casa. O ovo do mosquito resiste mais de 1 ano fora d'água. Ajude a evitar a dengue no seu município. Clube da Saudade FM.
Estamos apresentando Jornal da Cidade. Olá, sou Bernadette Druzian e falo neste episódio do Saúde e Bem-Estar sobre as alergias de outono. A médica Fátima Rodrigues Fernandes, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, traça um panorama das principais formas de manifestação dessas doenças. O grande pavor das pessoas que apresentam quadros gripais é a contaminação pelo novo coronavírus. Como diferenciar os sintomas e tomar as medidas necessárias para combatê-los? Fátima Fernandes explica. A Covid-19 ela é considerada como um quadro gripal. O que ocorre é que, posteriormente aos sintomas iniciais, como se fossem uma gripe, uma parte dos pacientes pode ter um acometimento pulmonar muito grave e ter complicações que podem levar ao óbito. Mas os sintomas iniciais da Covid são muito similares aos sintomas de outro tipo de gripe por outro tipo de vírus, que são febre, congestão nasal, coriza, dor no corpo, mal-estar. Alguns outros sintomas que não se tinha pensado anteriormente podem também acontecer, como por exemplo diarreia, falta de olfato ou falta do paladar. Por um sintoma apenas, depende, pode acontecer, inclusive às vezes acontece da gente começar uma doença com um único sintoma e depois a gente vai apresentando os demais. Mas, por exemplo, se eu tiver só uma coriza e eu for uma pessoa alérgica, ou eu tiver com rinovírus, que é um vírus de morbidade mais baixa, né, mais atenuada, não necessariamente vai ser um alerta para a Covid. Fátima Fernandes também deu dicas sobre quando os quadros de gripe requerem atendimento médico. Como a gente falou, inclusive para a Covid, 80% dos casos são leves ou moderados de baixa intensidade e também há uma grande parte da população que não é examinada porque ela é assintomática. Quando o paciente tem algum sintoma que exija um cuidado especial, como por exemplo, uma febre que não cede com o tratamento antitérmico recomendado, uma tosse seca que vai evoluindo progressivamente, que leva a uma falta de ar, tomar muito cuidado quando a boca e as extremidades ficam arroxeadas e o paciente não consegue respirar direito. Esse é um momento crítico que ele deve ir imediatamente ao médico e, na verdade, nesse momento de pandemia, não há necessidade de um especialista específico para o diagnóstico e a avaliação da gravidade dos quadros gripais, né? Então, se recomenda que vá a um médico generalista mesmo ou no setor de urgências quando esses sintomas forem mais graves. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Buscar um novo emprego com segurança no país só será possível após a normalização das atividades do setor de serviços. Na avaliação da economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Silvia Matos, isso depende de garantias de tratamento eficaz, vacina ou o fim das contaminações por Covid-19. A especialista participou de live do Valor Econômico na última sexta-feira e destacou que a atual pandemia não pode ser comparada a nenhuma outra crise observada no Brasil ou no mundo. Segundo ela, as estimativas do Instituto apontam que a taxa de desemprego chegou a cerca de 13% no fim de março. O país já apresentava um nível elevado de informalidade no mercado de trabalho, em torno de 11%. Para o ano, a expectativa é que o índice fique entre 17% e 18%, afirma a especialista. Para a economista Silvia Matos, só é possível pensar no início da normalização do mercado de trabalho a partir de 2021. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Olha a hora, 7 horas mais 54 minutos, 7h54. Lembra do corre-corre da biometria? Lembra?
mas a Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos dos eleitores que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório que aconteceu em todos os municípios do estado de São Paulo. Lembra daquele corre-corre? Foi uma beleza, né? As filas intermináveis. No entanto, após as eleições, o eleitor deve regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. O grande problema é o Covid, porque nós estaríamos neste momento, abril e maio, vivendo o prazo final para este cadastramento. Como você não pode ter essa movimentação, automaticamente nessas filas intermináveis, neste momento não seria o mais adequado. A regularização da situação perante a Justiça Eleitoral após as eleições deve acontecer e a decisão da suspensão temporária do cancelamento é, de fato, pelo Covid. Desde a publicação da portaria que determinou a suspensão do expediente nos cartórios eleitorais, que resultou na suspensão do expediente presencial em todas as unidades, o Tribunal Regional Eleitoral atendeu por meio dos seus cartórios eleitorais o total de 3.441 eleitores naqueles atendimentos virtuais. Então, por enquanto, você que não fez o cadastramento biométrico, fique tranquilo, porque parece, pela informação que nós temos, que vai ser prorrogado. Então, as pessoas poderão votar. Isso é oficial, não tem problema por enquanto, tá bom? Depois das eleições, se você não fizer, aí terá problema. Então, o problema, né, essa situação de você se regularizar, vai ganhar um tempinho a mais. Agora, sobre os mandados, o que vai acontecer, se vai ter eleição mesmo em outubro, isso aí com certeza será avaliado. Eu acho que não vamos ter eleições esse ano, acho que os prefeitos e vereadores vão ganhar um bocadinho aí nesse mandato a partir deste ano. E olha só um negócio que fazia tempo que eu não via. A Prefeitura de Araçatuba fez um boletim de ocorrência para denunciar que 4 veículos pertencentes ao CCZ foram severamente danificados em um caso que pode ser caracterizado como sabotagem. O documento registrado pela Polícia Civil na última sexta-feira pede a apuração dos casos. Segundo aqui a nota, o relato da administração por meio do boletim de ocorrência, um Fiat Uno 2010 teve cortados os canos de óleo de freio da roda esquerda. Um Gol 2002 teve cortado também o cano de óleo do freio da roda direita. Uma Kombi 2001 teve o engate também cortado. E teve um outro Gol 2002. Que coisa, hein, rapaz? Mas não tinha segurança lá? No boletim de ocorrência, a prefeitura relata que na sexta-feira, por volta das 7 da manhã, quando os servidores do CCZ chegaram para trabalhar, perceberam algo estranho e aí, né, todo aquele campo de óleo, e aí fizeram aí as investigações preliminares, chamaram a guarda municipal e a polícia também foi acionada. As investigações irão acontecer, exonerações também poderão acontecer, mas que é diferente e é criminoso, isso não tenha dúvida. Também em Araçatuba, 7h57, a Associação Ritinha Prates recebeu a doação de pouco mais de R$21 mil da Igreja Batista Pedras Vivas. O valor será utilizado para cobrir os gastos de um mês com alimentação integral dos usuários sondados. Essa não é a primeira vez que a igreja se dispõe a ajudar a entidade. Em 2019 também aconteceu. Parabéns à Igreja Batista Pedras Vivas, e a gente sabe que as entidades estão passando por muitas dificuldades, não seria diferente com Ritinha Prates. Quem puder ajudar, eu tenho aqui a conta do Banco do Brasil, que é do Ritinha Prates, agência 0179-1, agência 0179-01, conta corrente 57478-3, 57478-3, Banco do Brasil, para quem puder ajudar aí o Ritinha Prates, que com certeza está precisando seguramente. E minha última informação aqui da região, 7h58, é com relação às igrejas em Penápolis. Mesmo com o decreto municipal publicado ontem pela prefeitura, permitindo o funcionamento de igrejas, templos e centros espíritas com público reduzido, algumas instituições religiosas deverão manter as atividades suspensas, porque a Diocese de Lins continuará com o seu documento eclesial, né, cancelando missas e encontros. Então, tem o poder
jurídico, né, da prefeitura que permitiu, mas por enquanto a Igreja Católica não irá fazer. E outras igrejas evangélicas também seguem a mesma situação também. Algumas igrejas ainda não se sentem seguras para abrir seus templos para cultos e missas. Então, em Penápolis tem essa determinação. Quem quiser fazer seguindo normas poderá fazer. Agora, tem a questão envolvendo aí, né, os documentos de cada igreja, de cada líder religioso. Agora são 7h50.